Todos os anos, o mercado de perfumes movimenta mais de 60 bilhões de dólares. Só no Brasil são movimentados 16 bilhões de reais. Aliás, uma pesquisa revelou que 78% dos brasileiros usam perfume. Na Europa, 50% usam. Nos Estados Unidos, 30% e na China, apenas 2%. Mas você sabe como esse produto é feito? Veja nesse vídeo todas as etapas de fabricação do perfume, desde a coleta da matéria-prima até a embalagem final. Registros apontam que, desde as antigas civilizações do Egito, Mesopotâmia e até mesmo na Índia, pessoas já extraíam óleos aromáticos de flores e ervas para criar ungüentos e essências com finalidades religiosas ou cosméticas. Com o passar do tempo, diversas culturas aperfeiçoaram as técnicas de extração e mistura de matérias-primas, abrindo caminho para o que hoje chamamos de perfumaria moderna. Embora a base conceitual seja similar à de séculos atrás, misturar substâncias cheirosas para obter um aroma agradável, as tecnologias atuais permitiram tornar esse processo muito mais elaborado e eficiente. Antes de tudo, é preciso pensar nos ingredientes. A perfumaria utiliza recursos naturais de diversas partes do mundo, incluindo flores, folhas, cascas de árvores, resinas, frutas e raízes. Rosas, lavandas, jasmins e tuberosas, por exemplo, são flores famosas na composição de diversas fragrâncias. Em outros casos, óleos essenciais de frutas cítricas, como tangerina, laranja e limão, são bastante frequentes. Da mesma forma, madeira de sândalo e cedro aparecem em perfumes mais amadeirados. Além disso, existem componentes de origem animal, como o âmbar gris, proveniente do intestino de algumas espécies de baleias. Embora hoje em dia muitas dessas substâncias sejam substituídas por versões sintéticas para reduzir custos e minimizar questões de bem-estar animal. O primeiro passo é, portanto, garantir o fornecimento constante desses ingredientes. Muitas empresas de perfumes mantêm relações próximas com fazendas, locais de cultivo e até mesmo reservas naturais, quando é permitida a extração sem causar danos significativos ao meio ambiente. Um ponto relevante é o momento correto da colheita das flores e plantas, já que o teor de óleos essenciais pode variar de acordo com a hora do dia e a estação do ano. No caso da rosa de damasco, por exemplo, a colheita costuma acontecer ainda de madrugada, pois é nesse período que o aroma se apresenta mais concentrado. Após a obtenção das matérias-primas, começa a etapa de extração dos compostos aromáticos. Existem diversas técnicas usadas na indústria e cada uma é escolhida com base nas características da planta ou substância que se deseja extrair. O método mais conhecido é a destilação a vapor, em que o material vegetal é aquecido junto à água ou vapor. O calor faz com que os óleos aromáticos se desprendam das células das plantas. Esses óleos seguem junto com o vapor, que depois é condensado, separando a parte líquida da oleosa. Assim, obtém-se o óleo essencial em seu estado mais puro. Outra forma de obtenção é a prensagem a frio, também chamada de expressão, mais comum no caso de frutas cítricas. Nesse processo, as cascas dos frutos são pressionadas mecanicamente para liberar o óleo contido em suas glândulas. Há ainda o método por solventes, bastante utilizado em flores muito delicadas, como o jasmim. As pétalas são colocadas em contato com um solvente que captura as moléculas aromáticas, formando um concreto. Posteriormente, esse concreto é submetido a um segundo procedimento de extração com álcool, resultando no chamado absoluto, que é mais concentrado e possui fragrância intensa. Enquanto a extração ocorre, há um profissional fundamental nessa história, o perfumista. Ele é quem combina diferentes óleos essenciais, ingredientes sintéticos e outras matérias-primas para criar uma composição equilibrada. O perfumista trabalha com uma vasta paleta de aromas que incluem aromas florais, amadeirados, frescos, gourmand, inspiradas em alimentos adocicados e muitos outros. Cada perfume é formado por um conjunto de aromas. A elaboração de uma fragrância envolve testes e mais testes. Normalmente, o perfumista começa com uma ideia ou tema, algo que remeta, por exemplo, a um jardim ao nascer do sol, a uma floresta úmida ou a uma praia tropical.
A partir dessa inspiração, ele seleciona as matérias-primas que mais se adequam à sensação pretendida e cria várias versões experimentais. Cada versão recebe ajustes minuciosos na dosagem de cada componente, buscando um equilíbrio harmonioso. Essa fase pode durar semanas ou até meses, pois é preciso avaliar como a fragrância evolui na pele e se adapta às variações de temperatura e umidade. Também se observa a sinergia entre as substâncias naturais e as sintéticas, já que os aromas artificiais podem acentuar ou suavizar determinados aspectos do perfume. Depois que o perfumista finaliza a fórmula, é chegada a hora de misturar todos os ingredientes em quantidades industriais. Geralmente, a base do perfume inclui álcool de qualidade elevada, água deionizada, para não interferir no aroma, e a concentração dos óleos essenciais ou compostos aromáticos. É nesse estágio que a indústria define se o produto será um eau de parfum, eau de toilette ou outro tipo, de acordo com a porcentagem de essência diluída. Por exemplo, um eau de parfum costuma ter entre 15% e 20% de concentração de óleos essenciais, enquanto um eau de toilette fica por volta de 5% a 15%. A mistura é feita em grandes tanques de aço inoxidável, projetados para manter temperaturas adequadas e evitar a contaminação. Em alguns casos, adicionam-se antioxidantes e agentes fixadores para prolongar a durabilidade da fragrância na pele. Após essa fase, o líquido obtido passa por um período de maceração que pode durar de alguns dias a várias semanas. Esse tempo de repouso é necessário para que as moléculas se unam de forma uniforme, resultando em um aroma mais harmônico. É parecido com o processo de descanso que vinhos e licores passam. No caso dos perfumes, a maceração garante estabilidade olfativa, impedindo que a fragrância apresente variações abruptas com o tempo. Concluída a maceração, inicia-se a filtragem. Esse processo remove quaisquer impurezas ou partículas que possam estar presentes na solução, como resíduos de flores, dissolventes e outros que se formaram durante a maceração. Em seguida, a fragrância passa por testes de qualidade em laboratório. São analisadas a cor, o pH, o teor alcoólico e o índice de refração, entre outros parâmetros. Eventualmente, provadores experientes avaliam amostras para confirmar se o perfil aromático corresponde ao padrão estabelecido. Esse controle é fundamental para evitar surpresas desagradáveis, pois pequenas variações na qualidade dos ingredientes ou no processo de produção podem alterar significativamente o resultado final. Também é nessa etapa que se verifica a estabilidade da fórmula frente a diferentes temperaturas e condições de armazenagem. Algumas fragrâncias podem mudar de tonalidade ou de cheiro quando expostas ao calor excessivo ou à luz intensa. Por isso, são feitos testes de estabilidade para descobrir o tipo de embalagem mais seguro e quais instruções o fabricante deverá dar para os consumidores, por exemplo, recomendando o armazenamento longe da luz solar direta. Depois que a fragrância é aprovada em todos os critérios, o líquido segue para o envasamento. Nas linhas de produção industrial, esse processo é automatizado e envolve enchimento, vedação e rotulagem. As máquinas ajustam a quantidade exata de perfume em cada frasco, vedando-o com uma tampa ou válvula spray, dependendo do design escolhido. Em seguida, cada unidade recebe o rótulo com nome, concentração, informações obrigatórias e, muitas vezes, um número de lote para fins de rastreabilidade. O material da embalagem precisa ser resistente ao álcool e a potenciais reações químicas. Por isso, a maior parte dos perfumes é